Bom, pessoal, boa tarde. Bom, legal estar aqui no Frontin Sampa. É legal, até porque mudar um pouquinho do meu assunto. Geralmente eu costumo falar muito mais de Android, tipo, não sei quem já me viu em outras palestras, alguns outros eventos. Só fazer o jabá de sempre, né? Tem ali meu Google Plus, Neto Marinho, então a gente publica algumas coisas, posts técnicos, outras coisas. E tem o Twitter também, que é o @NetoMarinho. Eu costumo fazer um disclaimer pequeno, que o Twitter é mais pessoal, né? Então eu costumo postar outras coisas de futebol, algumas coisas assim também. De política não, gosto de dando briga entre família, então não manifesto mais nada. Mas quem quiser seguir lá, ver algumas coisas, a gente pode bater uma ideia. Bom, enfim, é legal que o Ciro falou um pouquinho também do que vinha do Material Design. Quem aí já ouviu falar do Material Design, já viu alguma coisa? Bacana. Bom, o Material Design ele foi anunciado no Google I/O desse ano, lá no evento que acontece em São Francisco, e ele vinha sendo trabalhado internamente dentro do próprio Google de uma forma mais extensa. E eu vim aqui para contar um pouquinho de como foi esse trabalho, de como a gente chegou nesse Material Design, também como que o Google tratava isso. A gente, afinal, tinha Android, tem aplicativos iOS, tem web, tem mobile web, como que isso era pensado dentro da empresa. Então, vai ser mais uma palestra tentando explicar o que está isso aqui. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, vai perguntando. Depois também vou ficar aí até o final, então, quem quiser depois me procurar, a gente pode trocar uma ideia. Bom, se a gente for pensar um pouquinho, em um tempo não muito distante, né, a gente tinha basicamente isso aqui, né? O Gmail normal, nas primeiras versões, tinha um aplicativo do Android, e se você acessasse via web do seu telefone celular, era mais ou menos essa interface bonita que você ia ver, né, bem organizada, fácil de encontrar seus e-mails, né, bem tranquila. Então, pô, você fala assim, parece que é da mesma empresa, olhando aqui, o que vocês acham? Nem fodendo, né? Parece que foi feito cada um por uma equipe que nem se conversavam, né? Bom, e aí, voltando um pouquinho em 2011, o Google, obviamente, percebia que tinha alguma coisa errado nisso. E uma coisa legal de trabalhar nessas empresas grandes são os nomes que eles dão para os projetos, né? Um projeto Kennedy, que tinha em 2011, que eles pegavam várias equipes internas e queriam tentar fazer a experiência ficar a mesma, desde desktop até mobile, em diferentes projetos. Então, foram trabalhando em cima disso e tudo mais. A gente chegou a ter isso de um certo sucesso. Então, o Google em si, a página do Google não tem muito o que mudar, né? Branca, com a parte de busca ali e tal, mas os outros produtos, se você for pegar como era o YouTube, como foram evoluindo essas páginas, a gente foi tentando, de forma a unificar um pouquinho, até nos aplicativos de iOS. E aí a gente chegou no que a gente chamava de tema Holo, né? Que era de holográfico, holograma. Quem usa Android aí, pessoal? Quem é o pessoal que usa Android? Parabéns, viu? Obrigado. Estão acostumados a ver esse tema aqui, né? Mas que é um tema um pouquinho antes agora do novo. Ele tinha mais um pouco. Qual que é a diferença básica aqui? A gente estava focando mais nas cores principais dos elementos e um tema mais escuro um pouco por trás ali. Mas se você pegasse a parte web, não estava tanto a mesma coisa mais, né? Conforme você mudava de uma coisa para outra. Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui o gmail.com, que tinha passado por esse processo do projeto Kennedy, e o Android, ainda dá para ver que não parece o mesmo produto ainda, né? Não tem a mesma ideia do que está acontecendo. Então, foi assim, bom, a gente tem que continuar. E aí, na verdade, o que a gente percebeu, se você for conversar isso com várias pessoas, é que isso era um problema na indústria como um todo. Principalmente nas empresas grandes, né? Geralmente, a empresa menor, startup, tem uma cultura mais de trabalhar com designers. E olha que não é por falta de designer, não, né? O Google tem lá uma equipe gigante de designer. O problema talvez é até por ter designer demais. Talvez não se conversassem, não estavam sabendo o que uma equipe estava fazendo. E esse Candy foi trazendo isso. Mas aí o que aconteceu é o seguinte. Já em 2014, fazendo um pulo, a gente teve um projeto que começou internamente, que foi pegar o quê? Aqueles progressos lá que o cara tinha feito, né, no projeto Kennedy. Peraí, vamos agora arrumar. E pensar um pouco no desenvolvedor que está fazendo isso. Porque, vamos lá, que nem eu que vim de back-end, eu costumo brincar que eu tenho uma relação de amor e ódio com JavaScript, porque eu tentei fugir de JavaScript, mas ele sempre me achava. E aí, só um pouquinho para explicar como a gente chegou aqui, né? Eu comecei
na faculdade, fiz a PUC em Campinas, e optei por, no 5º ano, todo mundo fazia projeto o quê? Projeto web, né? Fazia site e tal. E eu acho que quando foram fabricar lá alguma coisa, tiraram o gen da minha composição genética de alguma noção de gráfico, essas coisas. Então, se pedir para fazer qualquer tipo de front-end, eu sou péssimo, né? Mas eu gostava de programação. Eu falei assim, pô, o cara está falando que é péssimo de front-end, está no front-end Sampa, né? Vai voar a cadeira daqui a pouco aqui, né? Calma, vamos chegar lá. Mas aí, eu arrumei emprego na Nokia, no Instituto Nokia de Tecnologia, em Manaus. Tem até um amigo meu está aqui, o Ricardo Sato, que trabalhou comigo lá, ele ali, é designer. Foi um pouco ele que me ajudou a tirar esse medo, trauma do que eu tinha de front-end, né? Porque sempre que eu mexi com o desenvolvedor, assim, quem é desenvolvedor puro, quem sempre mexeu com isso, para mim, a melhor interface gráfica era console e linha de comando. Cara, aquilo é lindo, não é não? É, pretinho básico, corzinha verde, digita, comando funciona, bala. Aí eu fui para o Instituto Nokia para trabalhar num projeto que chamava Witsets, que era para fazer com Java 2ME. Tem alguém que mexeu com isso aqui, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Ah, tem um ali, tamo junto, cara. Vamos lá. Eu mexi com esse negócio e contrataram para mexer com Java ME, com J2ME. Chegou lá, a Nokia, como muitas empresas grandes, tem uma boa prática, que é matar projeto. Tipo, tinha 60 pessoas na divisão inteira do projeto, de um dia para o outro, a gente chegou para trabalhar. Então, sabe aquele negócio que você estava fazendo, que você foi contratado? Você mudou para Manaus, né? Gostoso lugar. Você mudou para Manaus para trabalhar com isso? Então, acabou o projeto. Beleza, eu pego o próximo barco, o que eu faço, né? Não, vai ter agora os widgets. A Nokia, se vocês lembram do WRT Widget que a Nokia fez nessa plataforma série 60 deles. Alguém lembra disso ou não? Quem teve N95, usava os widgetzinhos lá e tal. Adivinha o que era aquilo lá? HTML, CSS e JavaScript. Eu tinha fugido para Manaus desse negócio, velho. E ele me encontrou lá. Aí a gente pegou, aí a gente foi para... E tinha que mexer com esses caras. Meu conhecimento de JavaScript era o suficiente para validar CPF em site de pedido online. Era isso que eu sabia de JavaScript. Tive que começar a aprender. A gente tinha o designer, que era o Sato, que fazia toda a parte de desenho do HTML, montava tudo. Aí eu vinha e fazia a parte de movimentação, de funcionamento, fluxo, tudo mais. E o legal é o seguinte, né? A gente está falando de 2008 para 2009. Certo, Sato? 2008 para 2009, né? Não tinha jQuery, um monte de lib, não. Era tudo na unha, então a gente foi onde teve que aprender bastante. Estava começando o pessoal a fazer jQuery UI, tinha algumas coisas que estavam funcionando, tudo mais. Mas o negócio é o seguinte, a gente estava trazendo um ambiente web de um acesso bem rápido no telefone celular. Então você tinha toda uma questão de entender como que o cara estava usando aquilo, comportamento informacional, qual que é a arquitetura da informação que você vai utilizar, que tipo de elemento. Você fala, cara, vamos explorar um mundo novo. E aí você percebe que quase todo mundo está tentando alguma coisa nova nisso. Ninguém está muito acertando o caminho, vamos tentando. E até que a gente chega em 2014, e nisso eu acabei indo eu vim sair da Nokia, comecei a mexer com Android, participar da comunidade Android e fui mexendo, né? E hoje eu considero que quem mexe com mobile é tanto um programador de front-end como qualquer um que mexe com front-end na web. Se você for pensar que a gente também tem que fazer interface do mesmo jeito, tem que lidar com os designers, tem que conversar, tem que fazer funcionar. Depende de um cara que faz o back-end, que faz uma API, que faz alguma coisa, então a gente sofre do mesmo jeito, né? Inclusive, ano passado teve o Developer Buzz. Quem ouviu falar do Developer Buzz? Ano passado no evento do Google, ouviram falar? Aí, por exemplo, tinham 4 cores, assim, tinham 4 personagens no evento, que era o Project Manager, o Designer, o programador back-end, e aí tinha o seguinte, a gente divide front-end e mobile, ou chama tudo de front-end. O que a gente optou por fazer? Chamamos tudo de front-end. Inclusive, quem era chamado para ir no evento era avisado, o seu grupo pode fazer web, ou pode ser que queira fazer aplicativo Android. Você está confortável com isso? Porque a gente, pelo menos na minha visão, também entendo muito isso, que só muda basicamente a linguagem que você faz. Não é verdade? Mas o que você está fazendo ali é um trabalho muito de front-end. O Android já tem algumas coisas que você tem que, às vezes, lidar não tão, um pouco mais diferente.
mas também cai na mesma de front-end, por isso que eu acho bem interessante o pensamento que o Material Design trouxe para isso. Foi pensando nisso, cara, é tudo front-end, é multidispositivo, não é além de ser responsivo, ele é multidispositivo agora, né? Eu estou no relógio, eu estou no carro, eu estou tendo um monte de coisa para fazer. Imagina se cada um tem uma interface diferente, a zona que vai ser isso aí, né? Bom, e aí, então, chegamos ao Material Design. Aqui, pessoal, eu estou mostrando em tablets e em telefone, mas, inclusive, eu estava respondendo um Twitter de um cara hoje. O Material Design ele não é um framework, ele é, na verdade, um conjunto de guidelines, de orientações, que você pode implementar usando o Polymer, quem conhece Polymer, mas você pode implementar usando outros web components puros de outras coisas. Você não tem que ficar restrito, então é porque é do Google, eu sou obrigado a usar ou no Android, ou vou ter que usar isso no Polymer, que só roda no Chrome. Não. É um monte de coisa, é um monte de guideline, de dicas que eu vou passar daqui um pouquinho, algumas orientações, que você implementa no kit que você quiser, no seu foundation, qualquer coisa, você pode ir lá e colocar. É só você seguir algumas ideias que a gente vai discutir aqui. E aí, pessoal, nessas ideias, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode falar. Bom, primeira coisa que não tinha como a gente não pensar é que a experiência tinha que ser coerente entre as plataformas, né? Porque a gente tem muita briga, as brigas, né, de plataforma, né, iOS, Android, Windows Phone, Firefox OS. Aí cada um usa de um jeito, né? O cara tem um botão no lado esquerdo, outro botão embaixo, no lado direito, outros tem um Hadouken na tela para achar o botão. Cada um faz uma coisa diferente. Então, espera um pouquinho. Esse usuário meu está usando o meu serviço. Eu não tem que ficar fazendo ele ficar preso a um tipo de plataforma. Então, vamos trazer isso de forma coerente. Mas então você está falando então que agora esqueça a guideline, se for da guideline. Não, não é isso. Você tem a guideline, cada dispositivo tem o seu tipo de guideline, mas você pode ter os elementos funcionando do mesmo jeito em diferentes telas, né? Aí, no caso de Android, desculpem, especialmente de Android, tem uma forma de design mais flexível. Isso aqui foi principalmente mais pensando no desenvolvedor mesmo. Se você pegasse, qual que era o grande problema do Android até o Android 3? Os componentes básicos do Android 3, do Android 2.3 para trás eram feios para caramba, né? Era ou não era? Você pegava o componente básico do Android 2.3, comparava o componente básico no iOS, por exemplo, era diferente, era pior, a interação era mais pobre e tudo mais. Então, agora a gente está trazendo isso de uma forma mais flexível, você pode estender mais essa linguagem e tudo mais. E outra coisa, e aí a gente vai falar um pouquinho nos próximos tópicos, que é justamente a abordagem racional para o design visual, interação e movimento. Isso é uma coisa que a gente tem que, por mais que eu trabalhe no Google, então você odeia iPhone, nada disso. Eu só acho que não presta, estou brincando. É o seguinte, o telefone, o iPhone foi revolucionário, principalmente na forma de fluidez do sistema operacional, né? Algumas animaçõezinhas de entrada e de saída que são detalhes que você não tinha no Android, por exemplo, que fazem diferença, né? E vocês mexem com front-end também, web. Um sistema só ser seco, por exemplo, não é uma coisa ruim do cara ver, de acompanhar, de entender o que está acontecendo? Então, a ideia foi justamente nisso aí. Então, por exemplo, a gente teve 4 princípios, que são esses 4 princípios aqui. Eu nem quis traduzir o nome para que fique igual à documentação que está em inglês. A gente não tem uma versão em português ainda. É possível que a gente vá ter essa documentação traduzida para o português em breve. Então, eu deixei os títulos em inglês para vocês poderem identificar na documentação. Então, o primeiro deles, por exemplo, seria a questão de superfícies tangíveis, né? Onde você possa entender o que está acontecendo. Então, a gente vai ter um slide daqui a pouco, eu vou mostrar, que entre os elementos da sua página, você vai ter um certo eixo Z, que você vai entender como que essa superfície se comporta em relação à outra. Inclusive, quando você vai colocar algum elemento novo na tela, você vai tratar de animar esse elemento. Então, essas superfícies elas vão dar uma noção de profundidade, de usar melhor o espaço do seu dispositivo, né? Que a gente está falando de um dispositivo de 6 polegadas, mas, de repente, tem um dispositivo de 30 polegadas. E aí teve uma coisa que, a princípio, como eu falei, como eu acho o console uma excelente interface, quando você tem o primeiro contato com o Material Design, quem não é tão acostumado assim, esse esquema parecido com o sistema com que é impresso, ele vai, quem depende pegar um Android novo, por exemplo, ou usar um Inbox, vai ver que ele é bem diferente do que o Google vinha fazendo em relação a design antes, né? Aquele esquema do papel, das superfícies, tal,
é bem interessante. E o que a gente acha é que isso dá fica mais realístico, né? Você fica vendo assim, pô, isso aqui parece que é alguma coisa que eu estou acostumado a lidar mesmo, né? E a gente usa o que a gente chama de digital ink, né? Como se fosse uma tela, uma tinta. Uma coisa que particularmente eu gosto muito, que são os meaningful motions, né? Agora não é só animar por animar. Ah, beleza, eu clico no botãozinho e ele treme. Não é só para fazer ele tremer. Mas é que quando haja um movimento, esse movimento ele seja um movimento que ensine para o cara o que está acontecendo. Então, ó, aconteceu. Esse cara foi da esquerda para a direita porque ele quer dizer isso aqui, ó, que o botão vai estar disponível aqui, por exemplo. Depois vão ter mais alguns que eu vou detalhar um pouquinho. E o Adaptive Design, que às vezes o pessoal já me falou assim, mas isso tem a ver com Responsive Design? Não. Isso, na verdade, é como se fosse uma evolução, vem completar o design responsivo, né? Então, além dele ser responsivo, ele tem que se adaptar ao tipo de dispositivo que está sendo mostrado. Eu peguei um site, algum aplicativo, eu não tenho que ser responsivo para um relógio. Eu tenho que me adaptar ao relógio. Então, toda vez que eu for mostrar um conteúdo no relógio, eu não vou mostrar uma página cheia de documento. Não, eu vou mostrar uma outra coisa. Bom, vamos explorar um pouquinho mais isso aí, pessoal. Essa parte das superfícies tangíveis tem um pouco disso, ó, de onde você pode ver como se fossem pedaços de papéis, e esses pedaços eu posso aumentar, expandir, voltar, então eu dou uma impressão de que aquele ambiente ali, eu estou usando ele da melhor forma possível. Então, por isso que a gente fez baseado, por exemplo, no papel mesmo, né? E aí que eu estava falando um pouquinho dessa parte das superfícies, né? Onde eu estou levantando aqui e tem essa elevação, e cada componente ele está numa disposição dentro desse eixo Z aí. Aí você fala assim, mas isso aí, puta, dá um trabalho para fazer. Aí, no caso do Android, isso a própria plataforma provê para você. Nos frameworks novos, na Support Library, tudo isso é feito automático. Tem também, por exemplo, na questão do Polymer, o Polymer também faz isso. Tá vendo? Eu só vou poder usar Material Design então no Android e no Polymer. Não, você pode você mesmo fazer o design dessa maneira nos outros casos aí. E tem uma coisa que é legal, que eu acho legal, é que a profundidade ela direciona a atenção. Por exemplo, no design normal do Android, aquela estrelinha ali que é para eu falar que é um contato favorito, ele estaria na parte de cima, na Action Bar, por exemplo. Mas quando é que colocar um contato como favorito pode ser uma ação bem interessante, pode facilitar o uso do telefone na próxima vez. Então, o que a gente fez? Traz uma ação bem ali no meio que vai chamar a atenção do cara. Eu posso apertar nesse negócio aqui e vai acontecer alguma coisa. Então, eu já chamo a atenção do cara para isso. Então, você que faz um aplicativo de e-commerce, mobile e-commerce e tal, você pode utilizar isso aí, por exemplo, para botar o botão de comprar, adicionar no carrinho ou alguma coisa assim. Então, você dá um destaque muito mais à ação do que ao próprio conteúdo, ele já salta aos olhos, né? E no caso também, que é uma coisa que é interessante, como ele tem essa profundidade, conforme você está nessa profundidade, a sombra que está por trás do elemento, ele também ela é maior ou menor. Então, fica muito mais fácil de você focar a atenção naquela permissão que está naquela caixa ali. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Podem falando aí. Sobre profundidade, tem também essa questão dos movimentos mais suaves, de você dar dica de interação para o cara. Você pode vir até aqui no scroll, ou você pode vir até aqui no pinning para escolher algum objeto. Então, você usa o próprio elemento do cara para dar um pouco mais de dica do que ele pode fazer na interface. E não o cara ter que adivinhar que ele pode dar scroll naquele momento. Então, você vai ajudar o seu usuário a fazer isso aí. Outra coisa, tem um exercício que a gente costuma fazer quando dá esse tipo falando desse conteúdo, que é quando você for pensar no seu aplicativo, você tentar pensar em superfícies, né? Então, você pode ver ali como que você pode estruturar seu aplicativo pensando nessas diferentes superfícies e como as interações vão ser isso aí. Para quem quiser mais detalhe, ler especificação, isso está bem especificado, depois no final tem os links, google.com/design, é o nosso portal hoje para design, vocês dão uma olhada lá, que vai estar bem interessante. E aí, só para completar o que eu estava falando, que essa profundidade, no caso do Android, ela é forçada, digamos assim, né? Então, eu tenho aqui alguns elementos da própria plataforma já estão na profundidade certa para que seu aplicativo tire vantagem disso aí. Tá? Então, tem a parte do sistema de navegação, o sistema de barra lá em cima e onde fica o seu aplicativo. É bem interessante você pensar nisso,
que a hora que o designer vai montar lá um layout para você implementar, a hora que você colocar isso no seu aplicativo, ou usando o Polymer, por exemplo, já vai ser bem visível esse efeito. Quando você subir um nível num botão, ou descer um nível de uma caixa de texto, alguma coisa, você já consegue perceber isso na hora. Eu achei bem interessante. Eu estou mexendo agora com o Polymer, tinha mais uma experiência de Android, e gostei muito do efeito rápido que isso causa. Agora, esse print-like design é um do segundo princípio que a gente está trazendo, que a primeira coisa que mudou, que eu achei interessante, é que eles mexeram um pouco na tipografia. A gente já tinha, no caso do Android, tá? Mais uma vez falando um pouco mais específico de Android, a fonte que era a Roboto, né? Aí essa fonte teve algumas melhorias, mas principalmente para ajudar em relação ao balanço da fonte, para que a fonte fique mais balanceada na web ou também lá. Então, por exemplo, aqui você pode perceber que a gente tinha um pouquinho de desbalanço entre os tipos de fonte no Android. Isso também foi pensado para diminuir como? Trabalhando com a parte de escala. Então, dentro do aplicativo ou da web, a gente está sugerindo, né, daquele google.com/design, os tipos de fonte e tamanho que você pode utilizar. Então, fica... Neto, mas minha empresa, minha marca tem tal fonte, eu não vou querer usar o Roboto. Não é isso que está falando, não é que falando para você usar a fonte Roboto a partir de hoje. Mas, por exemplo, se você conseguir manter esse tipo de escala na sua fonte, com certeza você vai conseguir fazer que uma área fique mais visível, destacada no ponto certo do que a outra. Certo? Então, fica muito mais fácil de entender. E também tem a questão dos tipos de exibição. Então, eu tenho aqui, eu pego alguns elementos e já coloco um destaque através só da fonte. Não estou nem poluindo muito com imagem, com foto, com nada. Mas daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho disso aí. Só para mostrar o que a gente fez na fonte. Conseguem ver a diferença das fontes ou não, de uma para outra aí, do Material Design? Parece uma mudança besta, mas ela dá muito mais facilidade para você ler, né? O pessoal gosta de falar as palavras agora, a leitura, a legibilidade, vai ficar tudo mais fácil aí. E só voltando, a questão do Bold, da Roboto, que tem essas 4 famílias, mas eu não vou nem entrar muito em detalhe com isso, acho que isso varia muito também de que tipo de identidade visual que vocês querem dar no aplicativo ou no site aí. Outra coisa legal que a gente trouxe, isso sim, por exemplo, a quem está fazendo um aplicativo, Neto, eu não tenho grana para investir muito agora numa primeira versão. A gente ouve direto, cara, o pessoal vai em evento, né? Eu costumo brincar ainda em evento, assim, cara, se você não tem dinheiro para contratar um designer, então tipo, chama um cara para ser seu sócio. Né? Porque a gente de computação, quando é programador, você não fica puto, o cara vira para você e fala assim, você mexe no computador, né? Mexo. Então, a minha impressora lá em casa, cara, eu tenho um ódio de impressora mortal, velho, só por causa disso. Ou aquela sua tia que o Windows 95 deve estar dando pau até hoje, né? Não tem? Que ela tá com aquele vírus do ursinho, lembra aquele vírus do ursinho que tinha? Aí você pega para um designer e o cara é designer. Aí você fala assim, cara, você é designer, né? Faz umas imagens para mim lá, faz um ícone, velho, é facinho. Ele sente o mesmo ódio que você sentiu quando sua tia perguntou da impressora. Então, não sacaneie o cara e peça para ele fazer um desenho. Ou você contrata o cara, larga de ser mão de vaca, quando não tem dinheiro. Ou você chama o cara para ser seu sócio. É uma ideia muito boa. Não, eu sou egoísta, mimado e duro. Bom, mesmo se você quer fazer o aplicativo, uma coisa que pode te ajudar são essas linhas guias aí, que tem lá no Google, também tem especificação. Para que serve isso, cara? Serve para você ter uma noção de espaçamento entre os elementos da tela e deixa a tela um pouco mais balanceada. Se vocês pegarem os novos aplicativos, o Inbox, quem estiver usando daqui a pouco, eu vou sortear uns invites, quem não tiver ainda, eu estou com uns 5, vocês vão poder testar e ver isso aqui funcionando, dá uma diferença no balanço da tela. E uma coisa que mudou também foram os ícones. Vocês alguém percebeu a parte de iconografia? E recentemente a gente disponibilizou aí uma porrada de ícones. Vocês podem baixar os ícones lá, utilizar nos aplicativos. Aí os caras, porra, Neto, mas eu vou fazer um ícone que vai ser igual o ícone do meu amigo aí. Eu falei, cara, esses ícones são os ícones de uso dentro do aplicativo, não é um ícone do seu aplicativo, velho. O ícone do seu aplicativo você vai investir, fazer uma coisa bacana, estudo de marca. Isso aqui são as ações comuns que tem no aplicativo. Qual que é a vantagem de eu usar um ícone mais padrão no sistema inteiro? Acho que não preciso falar para a galera de front-end aqui, né? Eu precisaria falar para os cabeção de Android, mas para a galera de front-end, você sabe melhor do que eu que você treinar seu usuário, você dar dicas para ele, é melhor do que o cara ter que ficar adivinhando, né?
Vou falar que equipe que nunca passou pela dúvida, né? Colocar como favorito o coração ou a estrela, né? Aquelas perguntas, puta, eu vou colocar o coração ou a estrela? Então, tem já um monte, aí vocês podem usar. Uma outra coisa que a gente mudou no Material Design foi dar... o nome em inglês está como bold color, mas é cores mais vivas mesmo, né? E, na verdade, trabalhar um pouquinho com o esquema de cor primária e a cor de realce, ou accent color, que é o que vocês vão achar na documentação. Então, aqui tem uns exemplos onde eu estou trabalhando com nível primeiro, então a barra de cima fica numa cor, a barra de baixo, e geralmente numa cor mais contrastante que a outra, para o cara entender que aquela cor é uma cor de destaque, né? E aí, na verdade, a densidade da cor, como você vai usar a intensidade, vai depender do conteúdo. Então, estou vendo que os conteúdos estão meio que balanceados. Então, na verdade, é ser colorido, mas ser balanceado. Mas outra coisa é que vamos parar com essa mania de grid de cor de uma cor só, né? Vários aplicativos do Android estão com esse esquema agora de você fazer o próprio conteúdo te dar a cor do que você vai colocar. Então, você vai pegar a fonte, por exemplo, você fez um aplicativo inovador aí de música, de stream de música. Pô, vai pegar... Você quer coisa melhor do que você pegar a arte das capas dos álbuns, por exemplo, você usar como fundo do seu aplicativo, ou alguma imagem. Por isso que virou mania agora, né, quando tem contato, põe a foto da pessoa, ou põe uma letra com uma cor embaixo. Então, assim, o seu conteúdo ele pode te gerar a cor do seu aplicativo. E você continua com a cor primária e de destaque que você vai utilizar normalmente. Porque o legal disso é você usar as imagens de uma forma mais imersiva. Então, eu não estou fazendo mais recorte de imagem, eu estou usando a imagem como um todo aqui mesmo. Então, estou pegando tudo minha caixa de diálogo e usando a imagem inteira. Fica muito mais agradável do que aquele monte de bordinha, recorte na imagem, né, e tudo mais. Pessoal, se estiver muito rápido, eu falo meio rápido às vezes também, é só levantar a mão aí, tacar uma cadeira. Uma das coisas que eu mais gostei, e principalmente porque eu costumava falar que era a minha parte mais fraca no desenvolvimento, porque eu acho que era um pouco de trauma na época dos widgets, era de fazer essas animações assim. Geralmente dá trabalho pra caramba, não dá? Você vai fazer de um ponto para o outro, código pra caramba, move um cara, move um outro. Agora, os movimentos não são só movimentos à toa, mas são movimentos que vão trazer significado para a ação. Você vai treinar. Você usava assim, cara, esse botão aqui de enviar, ele está indo aqui, então você vai ver onde está aquele botão, onde a lista volta, conforme eu trago a capa do álbum, indo para um próximo álbum, ou alguma coisa assim. É bem interessante, porque você permite que esses materiais que eu estou falando, eles vão se transformando. Então, olha só, ele era uma caixinha aqui, ele fez uma animação, e o material mudou e trouxe aquela coisa assim. Trouxe esse aviso. Pô, mas deve ser foda pra caramba fazer isso. No caso do Android e do Polymer, você tem essas ações já implementadas. Então, você pode usar isso direto, ele faz para você esse movimento, essa transição desse cara para esse cara, e ele faz direto. Também tem algumas coisas para iOS também. O pessoal ainda usa isso, então... Bom, movimento instrutivo, então, continuando aquela ideia. Então, vocês viram aqui onde tinham o pause, conforme apertei o play, se está parado, não preciso precisamente ver para onde eu estou. Eu posso simplesmente voltar para cá e mudar o controle. Então, mais uma vez, tem a interface adaptando o que o cara vai fazer. E tem aqui a questão do movimento assimétrico. Isso é uma coisa bem interessante, que geralmente, o que o pessoal fazia? Fazia os movimentos todos sincronizados, né? Começar todo mundo junto, vai movimento junto, aquele conjunto de animação, depois para. Aqui, a gente sabe que no mundo real também as coisas não são assim. Então, como o Material Design tenta se aproximar do mundo real, digamos assim, então os movimentos eles podem ser assimétricos, inclusive para dar uma noção de prioridade, de formação daquela tela para você. Outra coisa importante, pessoal, isso eu sempre bati na tecla quando eu dava algumas palestras de Android, deem um feedback para o usuário do que ele está fazendo. Então, no caso aqui, o usuário toca na tela e ele gera uma animação. Então, o usuário está vendo que aquela ação que ele tomou na tela inicia e desencadeia uma animação. Isso não acontece quando você não dá um feedback para o usuário. O que ele costuma fazer? Ficar apertando até que ele rompa a tela, né, com o dedo. Né? Geralmente o pessoal bem delicado. Na primeira vez toca bem, a segunda vez assim, a terceira vez o cara está dando soco na tela do telefone, como se fosse adiantar, né? Fala, ele bateu mais forte, agora eu vou funcionar, né? Então, aí, mas por quê? Porque você não deu feedback pro cara. Você não falou assim, calma, velho, eu estou fazendo. Aguenta aí, seu telefone é ruim, mas estamos indo.
Agora, desse jeito, os usuários iniciando a mudança, por exemplo, aquela setinha mudando de acordo com que você volta, o que vai acontecer? O normal, o que é você fazer um movimento? Mas linear no tempo. O framework novo ele tem um movimento um pouquinho fora do gráfico para dar justamente essa aparência de que o movimento ele é irregular. Então, faz parte da ideia do movimento. E, claro, a questão de um botão, assim que você dá o feedback, você não precisa fazer, de repente, a tela inteira se mexer. Só um feedback naquele botão mesmo já é o suficiente para o cara entender. E é assim que a gente está pondo algumas ideias para você adicionar algumas coisas num botão. Ó, a operação foi com sucesso. Porque qual que é muito comum também, né? Você adiciona alguma coisa e vem uma caixinha de diálogo, né? Operação efetuada com sucesso. Pô, não precisava fazer isso, né, cara? Vai lá, muda o ícone e já vai direto. Porque o cara está com a tela lotada de coisas, você vai pôr mais uma caixa de diálogo para o cara para falar que deu certo. Cara, avisa se deu errado. Se deu alguma zica, você avisa, toma alguma ação. Se deu certo, boa. Então, mais para frente. Vou andar um pouquinho mais, falta 10 minutos, que foi questão do design adaptativo. Né? Que quando a gente veio com essa parte de superfície, então a gente veio trazendo superfícies tangíveis, os movimentos, tudo mais, a tela, a tinta digital, a gente começa a vir para essa parte aqui, que você vai ser apresentado de formas diferentes no mesmo sistema. Né? Então, isso volta ao problema que a gente tinha falado dos aplicativos do Gmail. Então, o que a gente pensou? Né? Baseado ainda mais agora que a gente tem tablets, Chromebook, computadores de desktop, relógio, tudo mais, a gente trouxe tudo isso para ver qual informação que é mais relevante naquele momento para o dispositivo. Esse é o ponto. Então, você vai usar toda essa questão do material design, todas essas técnicas que eu estava falando aqui, movimento, porque tem esses mesmos movimentos também do relógio, também vai ter no tablet e tudo mais. Só que você vai ter que fazer agora, escolher o que você vai mostrar aonde. Esse vai ser um pouco do desafio. Então, por exemplo, a mesma tela, se você fosse usar a famosa Master Detail. Né? Então, eu tenho aqui no notebook, eu consigo trazer mais informações, a tela é muito maior. O tablet, eu diminuo um pouco o espaço, mas tem a mesma informação. Já no telefone, eu trouxe quase nada, uma lista menor. E se fosse no telefone, no relógio, possivelmente ia ser quê? Só a foto da pessoa e o nome, por exemplo. Então, você tem que pensar não só no visual, mas agora que tipo de informação que é relevante, qual o relacionamento desses dados e qual a importância dele. Né? Então, esse é o mais comum. E a gente também tem a questão das margens. Aí é muito comum o pessoal, só porque eu tenho mais tela, eu encho de conteúdo esse negócio. Né? Já viram isso? O cara parece aqueles camisas de futebol do time do interior. Né? Eu moro lá, eu moro em Americana e tem o Rio Branco lá. Né? A camisa... O que é carona? Quer dizer assim. Então, sabe o Rio Branco, né? O grande time do interior lá, ele é campeão e venceu o União Barbarense. Enfim, o que tem? A camiseta do time tem... O que eles fizeram? De dinheiro. Então, cada espaço da camiseta tem um patrocinador. Então, é o supermercado São Vicente, a Óticas não sei das quantas, é a loja de decoração não sei de quem. Cara, só porque você tem um espaço maior, você não tem que usar aquilo lá. Faz o balanceamento do conteúdo. Então, aqui é o caso do inbox. Então, está mostrando que ele fica centralizado e deixou uma parte em branca. Não é pecado nenhum você deixar uma parte em branca. Tá? Não vai vir alguém carimbar aquilo lá. E, mais uma vez, voltando, dando uma aceleradinha aqui em relação aos white frames, você pode trabalhar... Está vendo que eles são frames brancos, mas você percebe onde tem um conteúdo e onde tem outro conteúdo? Porque você está usando sombra, a superfície, a distância, o eixo Z e tudo mais. Bom, deixa eu só dar uma andadinha um pouco para a gente poder fechar. As keylines eu tinha falado, né? Então, respeitar essas linhas aí para ela adaptar o conteúdo. E, mais uma vez, ela tem linhas diferentes para o celular e tem para a parte de tablet, de computador. A ideia, continuando nisso que eu estou falando, é você adaptar o design e não simplesmente fazer ele responder melhor. Não, mas tem coisa que eu não vou precisar mostrar numa certa tela. Uma outra dica é pensar em blocos. Então, isso ainda mais em aplicativo para celular, é meio que um padrão disso. Tá? E um pouquinho como um último exemplo aí, são esses layouts onde você está juntando muito do significado da imagem, das cores. Então, o aplicativo em si ele é branco e azul,
mas ele parece muito mais colorido porque você está usando imagem. Eu falei assim, Neto, mas, pô, isso aí é porque esse é um aplicativo de foto. Cara, você pode usar isso no aplicativo de e-commerce, com as fotos dos produtos. Você pode usar isso no aplicativo de rede social, com a foto das pessoas. Tudo tem alguma foto, tem alguma imagem. E imagem na mente fala muito melhor do que você colocar trocentos quilos de texto que o cara possivelmente vai ignorar ou até vai parar de usar seu aplicativo se tiver que ler muito. Né? Aqui é o exemplo do Calendar, onde você tem... Esse sim, você não tem muito que brincar com ele, porque ele tem texto, é basicamente uma linha, e você tem que trabalhar, de repente, fazer um aplicativo de planilha, mas você pode fazer um equilíbrio com os números em cima, por exemplo, ou mudar, a hora como que eu mudo a orientação, eu também mudo a forma de exibir o conteúdo. Então, eu estou no mesmo dispositivo, só que eu mudei a forma de exibir, adaptei o conteúdo. Enfim, pessoal, isso aqui são algumas dicas que eu tinha para falar do Material Design. Assim, essa palestra daria para a gente ficar mais umas 2 horas, batendo um papo, pegando umas ideias com vocês, analisando até o aplicativo de vocês. Quem quiser trocar uma ideia, eu vou estar por aqui. Quem quiser tiver curiosidade de ver o Material Design, o Inbox, eu estou com o celular aqui também, vocês podem ver, quem ainda não tiver. E eu até vou, antes de eu abrir só falar aqui, geralmente eu peço para o pessoal preencher uma avaliaçãozinha para saber como que a gente fez, o que pode melhorar na palestra, bit.ly/neto_frontinsp. Nossa, eu não uso o encontrador do Google. Não uso. Estou usando bit.ly, porque dá para você pôr um nomezinho lá. Neto_frontinsp. Coloca lá, tem a palavra-chave, pode pôr frontinsp. Eu vou sortear uns 5 convites do Invite. 5 convites do Inbox. A tradução simultânea falhou. E aí, se você já tiver o convite... Você me avisa, a gente manda uma camiseta para vocês, quem for sorteado, as 5 pessoas. Beleza? Só lembrando, meu Google Plus é esse, tem meu Twitter. E o que eu faço para saber mais, Neto? google.com/design, é toda a nossa parte de design, quem se interessar, procura lá. E nossa, que era de Developer Relations do Google, aqui no Brasil, tenho eu, que sou Developer Advocate, cargo, nome bonito de cargo. Tem o Community Manager, que é o Ale Borba, talvez vocês conheçam o Ale também, de PHP, alguma coisa aí. Nosso Community Manager. Entra lá, siga a gente posta algumas novidades lá. E se quiser sugerir, tá faltando conteúdo de front-end aí, está faltando conteúdo de Angular, de alguma coisa, entra lá, fala para a gente poder preparar conteúdo para vocês. Cara, é o seguinte, suponhamos que eu tenho um aplicativo, vou fazer o lançamento em fevereiro. Tá? Não comecei a desenvolver ainda. Está atrasado, hein? Então, exatamente. É assim, né? Qual a tua dica para a equipe de desenvolvimento? A gente faz direto com Material Design ou vai ter que fazer em ambos? Como é que está funcionando isso hoje? Cara, depende de quanto você paga por hora, não estou brincando. Olha só. Eu faria direto no Material Design. Tá? Porque, se você Neto, mas o Material Design não é só para o 5, não é só para o Lollipop. Na verdade, algumas animações vão ser facilitadas pelo Transition Manager do 5, tá? Mas a parte de você fazer a identidade visual do aplicativo, você já pode fazer desde já. Um exemplo bem legal de você dar uma olhada é no I/O Sched, que foi o aplicativo da grade do I/O desse ano, que ele foi feito para o Android 4, mas já pensando no Material Design. Tá? E aí o que você vai fazer? Mas eu vou ter um problema com o 2.3. Muito possivelmente você vai ter um problema mais que a gente com o 2.3. O que a gente tem sugerido? Só analise se vale a pena fazer para o 2.3 hoje em dia. Ele é muito pouco do mercado. A gente está um pouco... Porque o 2.3 está com menos de 7% de mercado. O que a gente fala é o seguinte, vale a pena fazer? Se você tem tempo para fazer, possivelmente vai ser um APK separado, inclusive. Mas pensa no Material Design e o trabalho, na verdade, vai ser o quê? Principalmente na parte de meaningful, nas animações lá. Esse vai ser o seu principal, digamos que a principal perda que você vai ter vai ser na parte das animações. Mas o resto de design você pode fazer. Beleza, só mais uma coisa. Tem alguma ferramenta de prototipação para Material Design? Não. Para o designer usar? Não, ainda não tem. A gente está trabalhando algumas coisas internamente. Hoje o que a gente tem são aqueles extensos que você pode baixar e usar o Photoshop para fazer. Mas não tem. A gente está tentando trabalhar em parceria com algumas outras ideias. Pode ser que saia, mas a gente está trabalhando para tentar melhorar essa parte, que é o que a gente vê que falta. Várias pessoas reclamam, usa o Balsamiq, usa um monte de coisa, né? Mas para o Material Design especificamente não tem ainda não.